Mais um Psicast do Conselho Regional de Psicologia, 21ª Região. Estamos aqui, conselheira Ivana Amorim e conselheira Keila, falando hoje sobre o atendimento psicológico às pessoas com deficiência no enfrentamento ao capacitismo. E eu quero aqui, primeiro, saudar minha colega, Keila, conselheira. Estamos aqui hoje para falar dessa temática de extrema importância, de extrema relevância, com duas mulheres de destaque, uma aqui na capital, a outra no litoral, em Parnaíba. Nós estamos aqui com Rebeca Brito Calçada. Rebeca é autista, é mãe atípica, é psicóloga clínica, formada em psicologia há 13 anos pela Universidade Federal do Piauí, atual UFDPA, com especialização em neuropsicologia clínica, em orientação escolar, em psicomotricidade institucional, clínica e TGD, em transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento. Formação módulo 1 e 2, completos em análise do comportamento aplicada, a ABA, e pós-graduanda em ABA naturalista. Estamos aqui também com Mirna Valéria Amaral Castro Mouzinho. Mirna é advogada, especialista em direito dos autistas, especialista em inclusão e direitos da pessoa com deficiência, especialista em direito médico e da saúde, mãe atípica, palestrante, autora do Guia Prático Direito dos Autistas. Eu já começo me arrepiando, não vou mentir, a emoção vem, quando a gente já trabalha com a temática. E eu quero aqui abrir a fala para as considerações iniciais da Rebeca e da Mirna. Rebeca. Olá, pessoal. É de suma importância a gente estar conversando sobre esse assunto. Não é uma temática nova, mas é uma coisa que está sendo mais debatida atualmente e tem uma grande importância em diversos âmbitos. E a psicologia não podia ficar para trás nesse momento. Então, é de suma importância também o Conselho está trazendo essa temática para um Psicast, que vai orientar não só os profissionais, como a própria população sobre o assunto. Desde já a gente agradece pela tua presença aqui. Mirna? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida amiga Ivana, Keila, Rebeca. É um prazer estar com vocês aqui. Me sinto honrada e lisonjeada de estar participando do Psicast, viu? Parabéns aí a quem pensou nessa causa aqui, que é de suma importância, principalmente para a gente debatermos sobre esses assuntos que precisam ser falados muito ainda, principalmente em relação às pessoas com deficiência, ao atendimento prioritário, que é o que vamos conversar aqui, e principalmente também sobre o capacitismo, que ainda existe e existe muito forte no nosso país. Então, é uma honra estar com vocês, espero que nossa conversa seja muito boa. Vai ser, com certeza. Keila, eu quero deixar você à vontade para você fazer as considerações também. Não, primeiro, boa tarde às amigas, que estão aqui, Ivana, que é minha companheira de Conselho Regional de Psicologia, e eu particularmente fiquei muito feliz com o entusiasmo da Mirna, porque o objetivo do Pensar Psicast foi esse mesmo, viu, Mirna? Era impactar, vamos dizer assim, a categoria com essa inovação, que é uma forma muito moderna, hoje em dia, moderna, antiga, de se comunicar. Mas o objetivo do Psicast aqui do Conselho Regional de Psicologia, ele é de orientação à categoria. A gente aqui não pode esquecer do que sustenta, do que ancora o sistema Conselhos de Psicologia, que é a orientação, é a fiscalização, é a disciplina do exercício profissional perante a sociedade. É por isso que esse tema, para nós, é de suma importância, como a Rebeca disse, ele não é novo, ele tem se reverberado muito nos últimos anos, mas a gente sempre verifica que é um tema que não se esgota. Informação nunca é demais, especialmente quando se trata de pessoas com deficiência, autismo e nesta luta anticapacitista, que é um dos grandes entraves da nossa sociedade moderna em que vivemos hoje, Então, agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde. Tenho certeza que vai ser um momento de muito proveito. E aí, como a gente está falando de orientação,
E a minha interação com a Rebeca foi nesse sentido, né? Desde o primeiro momento, quando a gente começou a conversar, a Rebeca ela tem um perfil muito crítico com relação àquilo que ela defende, aquilo que ela acha que não está de acordo. E aí eu sempre, quando vejo uma pessoa crítica, eu digo, é essa pessoa que a gente tem que dialogar, Exato. é com essa pessoa que a gente tem que dilatar temas que a gente já acha que se esgotaram no nosso diálogo, né? No nosso fazer. Então, a Rebeca não está aqui à toa, né, para vir discorrer conosco sobre uma resolução que saiu recentemente no Conselho Federal de Psicologia, que é a Resolução 07 de 2025. Mas como aqui a gente tem uma profissional que não é psicóloga, apesar de Conselho Regional de Psicologia e Ordem dos Advogados do Brasil ter uma parceria muito estreita, a gente não vai se ater muito na resolução, mas deixa aberto para a Rebeca trazer apontamentos de críticas que ela fez a respeito, que é como a Ivana disse bem no começo. As resoluções do Conselho Federal de Psicologia, elas não abarcam tudo, especialmente quem está diretamente envolvido naquela demanda em específica, né? E aí, Rebeca, eu já queria começar falando sobre isso. Nosso tema é atendimento psicológico a pessoas com deficiência e no enfrentamento ao capacitismo. A resolução ela é nova. Nós estivemos, à época, na APAF, que é a Políticas Administrativas, né, e Financeiras do Sistema Conselhos de Psicologia, onde a discussão referente não a esta resolução, mas o que poderia se produzir a partir dela foram muito acaloradas naquele ambiente. E nós, que não somos, né, que não estamos dentro desse perfil de pessoa com deficiência e com... vai me corrigindo os termos, tá? Justamente porque não sou uma estudiosa da temática, pode ser que eu fale alguma coisa equivocada. E isso é orientação, né, para a categoria. Então, a gente não está dentro desse perfil, né, para a psicologia. Mas nós nos sentimos muito incomodadas vendo dentro do sistema conselhos de psicologia pessoas com deficiência sendo tratadas dentro dessa perspectiva que não está contemplada na resolução, né? A gente viu pessoas que é da nossa convivência, que é pessoas com deficiência, tendo ali o seu direito tolhido por causa de uma resolução. Isso foi uma discussão muito grande. E aí eu queria que você começasse falando sobre isso. O que você viu nessa resolução que, a seu ver, ainda está muito aquém daquilo que é necessário para os profissionais psicólogos, né? Na psicologia no Brasil, atuarem de forma adequada, que a sua formação acadêmica, ela já traz muito para esse universo, né, que você atende. Mas nem todos os profissionais entram dentro disso. Eu sou psicóloga de SUS, de ambulatório de SUS. E eu, quando recebo paciente com autismo no consultório do SUS, eu faço o acolhimento inicial, porque eu sei o quanto foi custoso para aquele paciente. Aí depois a doutora Mirna pode até trazer isso, porque há dificuldade do SUS, né, na liberação de consultas psicológicas. Eu acolho aquela família porque eu sei que elas estão angustiadas, passaram um longo tempo na fila de espera, mas infelizmente eu tenho que fazer a contrarreferência daquele paciente para um centro especializado, né? Porque eu sei que o Sistema Único de Saúde não vai contemplar a assistência que aquela pessoa nos procura no Sistema Único de Saúde. E eu queria que você começasse falando sobre isso. O que você viu nesta resolução, e não precisa ser nessa em específica, no que ainda está de hiato, do que precisa ser superado dentro da nossa profissão? Pronto. Para a gente falar de deficiência, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que o governo brasileiro define para organizar essas questões. Por exemplo, existe a questão do desenho universal. Se a pessoa vai construir algo, se vai desenvolver algo, se vai haver uma pesquisa de algo, seja o que for, precisa ser contemplado de forma que até pessoas com deficiências podem ser alcançados. Uhum. E isso houve um atraso com relação ao conselho, por exemplo, porque um parecer somente em 2025, se esse desenho universal já existe há tanto tempo, né? E há uma contradição, porque em 2019 já havia saído uma resolução sobre adaptação de avaliações psicológicas e testes psicológicos para pessoas com deficiência, né? Então, assim, por que esse ato? 2019 para 2025,
ainda tem muitas falhas, ainda tem Sim. muitas lacunas. Por exemplo, existem testes de altas habilidades que a gente não consegue adaptar e nem recebe orientação quando se envia um e-mail, né, para o Conselho Federal de Psicologia, de como adaptar para pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva. Né? Então, como é que a pessoa vai ter ou baixa visão, não vai conseguir fazer o teste? Então, é como se o próprio Conselho Federal de Psicologia dissesse, uma pessoa, né, com alguma dessa deficiência não pode ter altas habilidades. Isso também é capacitismo. Né? Por que a gente não adapta todos os instrumentos para atender toda a demanda? Para todas as pessoas. Exatamente, para todas as para pessoas. todas as pessoas. Não é a definição do desenho universal. Então, assim, em 2019, o próprio Conselho lançou que todos os testes que fossem lançados após aquele ano, né, já tivessem as adaptações, mas não houve. Né? Então, ainda tem muitas falhas nisso. Então, a resolução de 2025 já foi para tampar um buraco lá de 2019. Não tampou todos, tampou alguns. Né? Por isso que você falou, né? Ou crítica, né? Porque eu já venho acompanhando há muito tempo, né, esse desenvolvimento. Então, assim, a gente não pode contemplar só autistas, não pode contemplar só uma demanda de deficiência. A gente tem que lembrar do desenho universal. A gente tem que criar para que todas as pessoas realmente sejam alcançadas, né? Posso? Pode, por favor. Mirna. A Mirna, nós nos conhecemos, eu presidente da Comissão de Direitos Humanos, ela militando dentro da OAB, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas, né, com autismo. E Mirna nos buscou, foi a OAB que provocou o CRP. E aí daí, Rebeca, nasceu a parceria que está hoje aqui, firmada nessa mesa mais uma vez, e independente, eu não sei como é que Mirna está hoje no que diz respeito ao Conselho, né, a OAB, não sei nem se ela está nesse cenário atual, mas assim, a parceria vai continuar porque é uma temática que nos atravessa. Quando cheguei como conselheira, eu já estava ali desenvolvendo um trabalho em São Raimundo, eu sou são raimundense, sou do território Serra da Capivara, com a associação, né, dos autistas, né, dos amigos dos autistas do território Serra da Capivara. Eu sou membro, sócio fundadora dessa associação, a AMAT. E a AMAT, ela nasceu na pandemia, de uma luta antiga que mães, né, elas se reuniam, né, até essa associação conseguir nascer de fato e a gente ter esse status de associação. E com isso, né, quando me inseri enquanto conselheira na presidência da Comissão dos Direitos Humanos, trouxe um pouco dessa experiência lá. Qual era o apoio e o suporte, né? Que foi o que Mirna me provocou na época que ela me buscou. Ela disse assim, o que é que vocês fazem aqui? Então, assim, o que é que eu, enquanto conselheira, psicóloga, estava fazendo, né? Já era uma membro ali da associação e desenvolvi durante alguns anos com eles, porque agora eu estou em Teresina e infelizmente eu não estou conseguindo dar esse suporte, mas deixei sementes e a associação continua caminhando em vento em polpa, mas nós desenvolvemos um programa, né, Quem Cuida de Quem Cuida, um projeto lá dentro da associação, porque eu sempre vi a ciência e os profissionais, principalmente da área da psicologia, muito preocupados com o autista em si, mas eu nunca vi a sensibilidade e a preocupação com os familiares. E nisso nasceu o projeto, né? Quem Cuida de Quem Cuida. Depois eu fui vendo que existe em vários lugares do Brasil, mas no Piauí foi meio que um trabalho pioneiro ali. E a gente tentou desenvolver isso aqui na AMA. E Mirna foi uma parceira, a OAB foi uma parceira, fizemos algumas coisas juntas. E daí conheci a caminhada da Mirna e eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso, que ela fale um pouquinho sobre o guia prático do direito dos autistas, porque já no nosso trabalho com os pais, né, dos autistas aqui na AMA de Teresina, Mirna já pôde trazer uma cartilha, ela nunca sai para a luta sem o embasamento científico dela na área do direito. Então, ela sempre está embasada e é sempre disponível, tanto é que ela está aqui hoje, né? Mesmo, né, quase que ela não vinha. Deu certo e eu super entendo. Mas, assim, Mirna, eu não tenho dúvidas que o teu lugar de fala, desse lugar de onde você vem, é a tua maior potência. Entendeu? E eu acho que foi nisso, nessa caminhada, eu já estava atravessada nessa caminhada, eu tenho, assim, um orgulho, uma gratidão imensa
porque eu aprendi muito com as mães dos autistas. Elas me ensinavam todos os dias, né? Se eu já era uma pessoa sensível e humana com elas, eu fiquei mais ainda, porque o que é que eu percebi durante esse acompanhamento, né? Continuo membro sócio, mas estou mais afastada. Elas se capacitam todos os dias, mais do que muitos profissionais da própria área. Elas dão aula sobre os nossos direitos, sobre tudo que é atual no que diz respeito às pessoas com deficiência e principalmente ao autismo, às mães da associação. E eu não tenho dúvidas que Mirna vem um pouco desse lugar e eu quero que ela fale um pouco dessa história dela, né? Eita, eu já vou falando assim, bota na emoção no lugar. Haja coração. Mas eu quero aproveitar, já que você falou isso de direitos dos autistas, e aí eu quero aproveitar para fazer essa indagação sobre isso, Mirna. Por que é tão difícil o acesso da pessoa com autismo, e nem só do autismo, né? Mas a gente vai direcionar, e da pessoa com deficiência ao Sistema Único de Saúde? Por que é tão difícil? Porque nem todas as pessoas e crianças com autismo, por exemplo, têm acesso aos serviços de saúde, às terapias, de forma integral, como deve ser. E algumas delas recorrem ao Sistema Único de Saúde. Por que é tão difícil? O que o direito fala sobre isso? Então, vamos lá. É muito depois de vocês. Vamos lá, vamos falar logo da questão do SUS, né? Nós temos a legislação própria dos autistas, né? Que é a Lei Berenice Piana, que muitos pais conhecem, mesmo não sendo advogados ou advogados, porque precisam conhecer para poder lutar, né? Para poder cobrar os direitos ali dos seus filhos. Entrega uma cópia quando exatamente. Chega, então, assim, já entrega a cópia. Eu tenho pais de autistas que sabem mais da lei do que eu, que sou advogado. Não tenho dúvida. Entendeu? E eu fico assim, meu Deus do céu, debatendo ali de advogado para advogado. E quando você abre a legislação, principalmente a lei também da pessoa com deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, você olha uma legislação perfeita, entendeu? É perfeita. Eu tive estudando algumas legislações a nível mundial e eu confesso que uma das mais lindas que eu li foi a brasileira. A nossa. Só que na prática não é bem assim. A lei fala o quê? Que é garantia da pessoa autista, da pessoa com deficiência, o tratamento pelo SUS. Mas na prática a gente não vê isso. Não vê. Entendeu? A gente vê o quê? Eu conversei esses dias com uma mãe do interior do Piauí que está há 2 anos esperando a consulta para o filho dela, que é autista. Ela tem, Mirna, ele é autista, mas não tenho como provar, porque eu não tenho um diagnóstico de autismo. Aí não pode requerer as terapias, não pode ir atrás da escola inclusiva. Por quê? Porque sem um laudo não vai para lugar nenhum. Infelizmente, eu preciso comprovar que o meu filho tem um transtorno do espectro autista e eu preciso que os direitos dele sejam respeitados. Então, já começa daí. É uma falha gigantesca no sistema público de saúde. Infelizmente, nós temos uma demanda gigantesca de pessoas que precisam desse atendimento, mas a gente tem muita falha. Porque não tem os profissionais, não tem profissionais capacitados. Nós não temos uma equipe multidisciplinar para atender pelo SUS. E aí ficam várias e várias famílias sem saber o que fazer, porque não tem a condição de pagar um plano de saúde, que é caro. É caro. Entendeu? Moro no interior do Piauí, por exemplo, a gente está no Piauí. Eu conheço muitas crianças autistas que estão no interior que não têm sequer uma terapia, uma sessão com a psicóloga. E aí, como é que ele vai desenvolver essa criança? As habilidades. E está perdendo, porque vocês sabem que tem a questão da neuroplasticidade. Com certeza. E aí, como é que vai ser essa criança daqui quando ela tiver 18 anos, 20 anos? De quem é essa conta? E eu sempre falo, a conta é do poder público, que não investiu. Entendeu? Precisa investir. Para incluir uma pessoa com deficiência, é necessário investimento. Na escola, eu falo direto, na escola, para ela ser inclusiva, ela precisa investir. Inclusão sem investimento, sem dinheiro, não funciona. Então, eu preciso, até falo assim, a gente precisa conscientizar mais ainda o poder público, seja o prefeito, seja o vereador, seja o governador, para que ele acorde para essa realidade. Nós temos aí a nova estatística, para 31 crianças que nascem, um é autista. Exato. Como é que vai ser daqui a 50 anos? Autistas não funcionais. Mas 2030 está aí, Mirna. 2030 já, os estudos já mostram. 2030 todos nós estaremos, um autista na família. E aí, como é que vai ser? Esse tanto de autista sem tratamento multidisciplinar, sem acompanhamento com um neuropediatra, com um psiquiatra. Então, um negócio assim, eu fico preocupada enquanto mãe de autista, sabe? Porque a gente até fez o projeto lindíssimo lá com a AMA, né? Com a Ivana, do CRP, que eu tenho assim, muito orgulho desse trabalho. Porque como é que a mãe não adoece diante de um cenário desse?
Como é que eu não vou cuidar de uma mãe que tem negativa de tratamento, terapia, tem negativa da escola? Ah, seu filho é autista, cadê o laudo? Aí mostra o laudo, mas não faz nada. Entendeu? Não tem inclusão de nada. E aí, como é que vai ficar essa criança jogada? Enquanto as crianças estão lá na sala de aula, o filho dela autista vai ficar perambulando no pátio? Que inclusão é essa que a gente está falando? Então, assim, se a gente, como sociedade também, eu me incluo nisso também, não acordar para essa realidade, como é que vai ser o Piauí e o Brasil daqui a 50 anos? Com tantos autistas que não são funcionais, que não estão inseridos na sociedade, que não têm um mínimo de atendimento necessário para que ele consiga se desenvolver, sabe? Então, assim, e é uma das preocupações também, enquanto mãe de autista, porque eu atendo mães que estão já no limite. Tipo assim, com ideações suicidas, né? Sim, que vocês, mais do que eu, devem ver, né? O Direto, né? o índice de suicídio é muito alto. É muito grande, porque não é, né? Enfim, não vai para a mídia. Até para não... Enfim, mas assim, eu me assusto porque as mães chegam assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Tipo assim, eu tenho que pedir desculpa porque meu filho é autista. No atendimento prioritário, por exemplo, eu tenho que pedir desculpa, meu filho é autista. Assim, ele tem esse direito, mas se você não der para mim, eu não posso entrar. Entendeu? Eu não posso aqui participar, entrar aqui nessa fila, porque... É como se direito virasse favor. Exatamente, eu falo isso direto, eu falo na escola, eu falo no plano de saúde, eu falo onde tiver, não é favor que você está fazendo, é direito. E esse direito precisa ser respeitado. A gente precisa fazer com que o papel, a legislação, ela saia e cumpra o seu papel, que é efetivação dos direitos. Então, é uma demanda que eu até falei com a Ivana. Ivana, o que vocês estão fazendo pelas mães de autistas, pelo amor de Deus? Porque todo dia lá no escritório chega a mãe falando, olha, eu não aguento mais, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com síndrome do pânico, eu tive burnout, eu tive que abandonar o trabalho para ficar com meu filho. E muitas dessas mães não têm rede de apoio. E sem falar aí, você lembrou muito bem, e sem falar na quantidade de mães que são abandonadas, né, solo porque se tornam solo, que são abandonadas após 78% dos após pais, o diagnóstico. Olha o índice, 78% dos pais abandonam as mães quando tem um filho com deficiência. A fala da Mirna é interessante, e aí eu lembrei até, por incrível que pareça, eu abri exatamente na página de testes que você estava falando, né? Mas é interessante, porque a gente vê a preocupação do sistema conselhos e da nossa sociedade também, né? A nossa preocupação enquanto conselho, né? Sistema conselho fazer referências técnicas, resoluções que norteiem a atuação do profissional psicólogo para aquele grupo específico, né? Mas, em momento algum, dentro das nossas normativas, ela faz um viés de atendimento para o suporte das pessoas, né? Das outras pessoas. Sim. Por exemplo, o projeto Quem Cuida de Quem Cuida. Exato. Né? E quem cuida de quem cuida? Por exemplo, se a gente... A Mirna, que é advogada, mas aqui pensando na Rebeca, que também é uma mãe atípica, né? É uma pessoa com autista e é uma mãe atípica. Aí você imagina, e quem cuida da Rebeca, quando também, nesses momentos, ela também sente que está esgotada? Sim. Quem cuida dela? E o burnout autista é 3 vezes pior do que o burnout de uma pessoa que não tem deficiência. Sim. Né? Das pessoas de deficiência em geral. E aí, quem que vai cuidar? Eu lembro, e a fala da Mirna me invocou essa lembrança. Eu lembro, como eu disse, no SUS, você não tem um perfil de pessoas para atender. Então, toda a população que solicita o atendimento vai. Sim. E eu lembro que, muitas vezes, quando chegava uma mãe com sua criança com autismo severo, uma criança não verbal, que tinha todas aquelas estereotipias, e aí eu já ficava preocupada. Não vou conseguir dar conta dessa demanda, porque eu vou mais prejudicar, mas não enquanto profissional, pelo próprio sistema. Estou vendo essa criança hoje, eu só vou vê-la de novo aqui a 2 meses. Isso, dentro da psicologia, não seria nem ético eu atender uma criança nessa perspectiva. E aí, sempre quando eu fazia aquele acolhimento inicial, que eu dizia para a mãe, que eu começava a minha fala de dizer, infelizmente, esse serviço não é o adequado, a mãe chorava. E aí eu lembro que eu tinha que acolher a mãe, porque era uma mãe que, mais uma vez, eu sempre me remetia a essa ideia de que era mais uma vez ela nadou e não vai conseguir chegar à borda, né? Chegou, mas vai afundar de novo, porque tem uma profissional ali dizendo que aquele serviço de saúde vai ser ineficaz para o filho dele. Que tanto demorou, que teve 6 meses numa lista de espera, mas eu já tive pessoas com 2 anos na lista de espera, 3 anos. E aí ela dizia assim, doutora, pelo amor de Deus, atenda meu filho.
pelo menos até esse outro encaminhamento que a senhora está me dando sair. E muitas vezes sem habilidade, porque eu não sou uma psicóloga que estuda o autismo para atender, mas eu deixava isso muito elucidado, né? A gente vai atender dentro da minha abordagem teórica, que não é voltada para esse viés do autismo, até o encaminhamento sair. Demorava. Mas aí, como eu disse, era um atendimento a cada 15 dias, a cada 60 dias, e isso trazia esse prejuízo. Mas, em contrapartida, eu aproveitava e encaminhava a mãe para assistência psicológica com outra profissional, para tentar, né, para prepará-la para o que ainda estava por vir, porque a gente sabe que a caminhada é muito difícil. Rebeca, como eu disse, eu abri aqui na testagem, e aí eu não sei, não conheço a resolução anterior, e essa avaliação psicológica é de pessoas com deficiência lançada em 2019 pelo CFP. Sim. E aqui justamente fala de testes flexíveis à acomodação, que são testes construídos no princípio da testagem universal. Exatamente. Eu confesso para você que faço avaliação psicológica, como eu disse, não é uma área que eu estudo e que me debruço para estudar, mas fiquei curiosa. Como é que a gente pode, como profissional de saúde mental, da psicologia, fazer essa inclusão, por exemplo, das avaliações psicológicas, baseado numa resolução que você disse? Veio para tapar o buraco dessa de 2019, mas com relação à avaliação psicológica. Sim. Não propriamente ao atendimento psicológico de pessoas com deficiência. E como é que a gente faz? Primeira coisa, se você não sabe, né, quais as orientações que você precisa, mandar um e-mail para o Conselho Federal. Né? Deixa eu te interromper. O Conselho Federal já te disse alguma vez que não tinha inferências sobre os testes? Sim. Que era responsável pelos autores? Sim, isso. Aí eles encaminham o contato dos autores. Dos contatos dos autores você entra, né, em contato, porque, enfim, são inúmeros testes, são inúmeros autores, não tem como a gente decorar todos, a não ser o que você usa mais, né? E aí você entra em contato para entender em quais flexibilidades você pode dar e quais não, para não manipular o resultado do teste. Exatamente. Né? Então, mas primeiro você precisa fazer o quê? Uma anamnese segura com o paciente para entender qual a deficiência ele apresenta, quais as dificuldades eles apresentam, qual a população que ele vem, porque se é negro, se é, né, de povos originários, de onde é, qual o contexto social. Aí tem que fazer análise da interseccionalidade, raça, gênero e tudo. Aí você dá o retorno para o autor e o autor lhe informa se dá ou não para fazer essa adaptação. Alguns com a gente consegue, né? É muito trabalho. E a pessoa já vem numa gama de eu quero saber, porque ninguém, vamos ser sinceros, ninguém procura avaliação psicológica porque está passeando na rua. Não. A pessoa já procura porque já tem pelo menos umas 300 interrogações na cabeça. Né? Tanto os responsáveis pelos já menores, tem muito prejuízo. Quanto os adultos. E os adultos aí é que tem prejuízo mesmo. Exatamente. Né? Sim. E ainda tem que ter a espera de vai e-mail, volta e-mail, vem e-mail, vai e-mail. Não seria mais fácil ter um lançamento já com tudo? Acho que a gente tem que fazer uma provocação, né, com os autores de testes com relação a isso. E a gente teve contato. Porque são autores dos testes que são aprovados pela Comissão de Ética do Conselho Federal. Exato. Então, se o Conselho... Exato. Então, se há essa aprovação, por que não a provocação vem de, olha, mas dá para adaptar? Como é que é essa adaptação? Já vem no manual explicando quais as adaptações que dá para fazer possíveis, para quais deficiências, né? E aí a gente lembra de novo, o desenho universal. A gente tem que ter testes que dê para aplicar em toda a população. Vou colocar 2 pontos com relação à fala da Rebeca. E sobre a fala das duas, o autismo é uma realidade. Então, assim, a seara de pessoas com deficiência é uma realidade. Nós precisamos ocupar 2 espaços. Um é o espaço do sistema,
né, o sistema Conselhos de Psicologia. Sim. Tanto ocupar esses espaços a nível regional, né, de estado, quanto a nível federal. Sim. Porque, assim, como Keila lembrou, né, a nossa Assembleia, né, de Políticas e Administrativas, financeiras. A PAF, ela foi muito fervorosa no que diz respeito a essa pauta. Sim. E ela só foi fervorosa porque nós temos presidente de conselho, que é pessoa que representa as pessoas com deficiência. Exato. E por isso a gente conseguiu que essa pauta não caísse. Né? Então, assim, nós precisamos, de uma vez por todas, ocupar os espaços do sistema conselhos. E aí, trazendo para a fala que a Mirna tinha feito anteriormente, nós precisamos também ocupar esses espaços na política, Mirna. Sim. Porque é como nós, mulheres. Nós estamos aqui entre 4 mulheres. Nós somos, né, o gênero, né, pior representado, né, no que diz respeito aos espaços de poder. Nós sofremos uma subrepresentação. Nós vamos viver 100 anos, mais de 100 anos, e nós não vamos ver a igualdade de gênero. E principalmente no que diz respeito, e aí eu faço recorte no que diz respeito à América Latina e ao Brasil. Então, assim, o nosso machismo e o nosso sistema patriarcal, ele é tão forte que vai nos impedir, né, ele vai continuar nos impedindo de chegar nesses espaços. Então, se nós mulheres já temos dificuldade de chegar nesses espaços, aí eu digo, e as pessoas com deficiência? E as pessoas com autismo para chegar nesses espaços? Então, assim, nós precisamos também pensar, né, que nossos representantes políticos precisam ser pessoas que estão atravessadas por essas interseccionalidades. Que estão com essas realidades atravessadas nas suas vidas. Porque para falar sobre os nossos direitos, infelizmente, porque isso deveria, né, eu não preciso, né, eu tenho que, né, ser... Eu não preciso ser deficiente para falar de deficiência. Exatamente. Eu não preciso ser negra para falar de racismo. Eu acho que a gente tem que começar a vestir essas capas de que, como a Ivana disse, a nossa companheira presidenta do CRP11, né, do Ceará, que é uma pessoa com deficiência, foi preciso ela se levantar, né, a voz para poder ser ouvida dentro do sistema Conselhos de Psicologia e chamar a nossa atenção e nos deixar desconfortáveis. Exatamente. Porque nós ficamos desconfortáveis, que estávamos ali reclamando, querendo isso e querendo aquilo, quando, na verdade, uma pessoa com deficiência, ela não é a única, tem as deficiências ocultas, que é aí onde a gente entra no capacitismo da pessoa, achar que uma deficiência oculta é menos do que uma que é visível, né? Exatamente. Então, é aí onde a gente entra, então a gente se sentiu até envergonhado, né? Porque a gente ficou envergonhado primeiro porque ela estava lutando bravamente por uma questão que é de direito dela. Aquele direito de estar naquele espaço é conquistado, não foi dado por ninguém, né? Assim como as políticas públicas, como você bem disse, elas existem para serem cumpridas. E quando uma vaga de estacionamento, quando preferência numa fila, a pessoa que usa o seu colar de identificação se sente envergonhado por isso. E concordo com a Ivana. Nós precisamos ocupar esses espaços de decisão, né? Porque senão a gente vai continuar só conversando, dialogando, se revoltando, criando mecanismos lá na Serra da Capivara, que é como você falou, muita gente do interior, que a gente vê isso aqui em Teresina, e a gente... Eu, pelo menos, né? Não consigo vislumbrar a realidade de pessoas com deficiência no interior. Eu nem falei. Né? Vocês falando aí de vaga não sei quantos anos, sabe como é que no interior o pessoal faz? Junta, faz uma vaquinha, coloca, para poder levantar aquele dinheiro e vir na capital para fazer o seu atendimento com o neuropediatra. Eu vi isso durante anos, eu tenho 17 anos de caminhada. Hoje nós temos alguns neuropediatras atendendo dentro de São Raimundo Nonato, mas ainda é São Raimundo, e aí eu tenho aqui outras cidades no entorno que não tem esse especialista para fazer o atendimento. Visualizar Parnaíba, nós temos aqui acho que uns 5 neuropediatras só. Neurologia, 5, 6 neuropediatras. De fato, a demanda é enorme. E são neuropediatras que vêm já da capital. De lá mesmo, acho que só 2, 3 atendem, de fato. Que sejam de Parnaíba, que tem a agenda, por estar mais tempo lá, consegue abarcar mais. Mas no SUS, o atendimento esperado é para começar em julho desse ano. Nossa. Então, se é para começar em julho desse ano, a fila é muito que tava gigantesca que deve estar pelo SUS. Mirna, você não falou ainda
sobre o guia. O guia. Gente, eu não trouxe o guia. Pois é, tá devendo o Você guia. falou do guia, eu fiquei Mas curiosa. vou ter que trazer depois, não pode ter que me convidar, viu? De novo. Para eu voltar e trazer o guia. pra Psicast. Mas foi assim, eu sempre falo que Deus tem um propósito em tudo. Né, em tudo mesmo. Eu, como mãe de autista, são 3 autoras, só para explicar aqui rapidinho, são 3 Claro, autoras fica à vontade. nessa elaboração do guia prático. 2 delas são mãe atípicas, né, mãe de autistas, e uma não é mãe de autista, a doutora Natália, mas sempre foi muito empática à causa e sempre esteve conosco desde a criação da comissão, né? Nós temos uma comissão de autismo na OAB Piauí, movida mesmo pela luta e pelas lágrimas, eu acho, sabe? Porque quando a gente vivencia, é diferente. Então, hoje meu filho tem tratamento médico, tem AT em sala de aula, tem professor auxiliar, mas muitas crianças autistas, infelizmente, não têm. E eu não estou aqui pensando só no meu filho. Eu falei, eu vou ser advogada para poder ajudar outras crianças, porque eu nem advogada queria ser. Olha só como é que muda tudo. Eu falei, vou estudar para concurso, vou ser delegada, mas Deus me levou para essa área da advocacia para poder ajudar outras crianças a conseguirem tratamento médico, a conseguir um professor auxiliar em sala, caso haja necessidade. Então, foram anos de vivência aí com autismo, a questão da negativa de direitos, que todo momento são violados, e nós pensamos em fazer algo muito prático e direto para poder auxiliar essas famílias na busca por esses direitos. Então, a gente colocou um guia prático de mais ou menos 100 páginas, totalmente prático, nada teórico, modelo de como solicitar um professor auxiliar em sala de aula, modelo de como solicitar terapia pelo plano de saúde, pelo SUS, de como dar entrada no BPC-LOAS, que é um benefício previdenciário. A família não pode pagar um advogado, mas ela pode ir através do administrativo. Então, assim, a gente pensou em algo que fosse facilitar a vida, principalmente daquela mãe que desconhece os seus direitos. Tem mãe que não sabe, infelizmente, o que é um plano de ensino individualizado, um PEI. E eu precisei estudar para poder cobrar na escola do meu filho o que é um PEI, o que é tarefa adaptada, o que é uma resolução adaptada para a pessoa com deficiência. E é direito. E eu falei assim, esse livro aqui, até no lançamento que a gente fez na livraria, eu falei, esse livro aqui não foi coisa que as doutoras aqui inventaram. Tá tudo na lei. Só precisa colocar em prática. Certo? Aí, o plano de saúde, a escola. Não, mas aqui tá tudo na lei. Tá tudo bem claro, só que a gente só facilitou, traduziu, digamos assim, de forma bem fácil e acessível, mais didática, para que as famílias conseguissem ter acesso a esses direitos. E a gente lançou no outro dia, uma mãe veio falar com a gente. Mirna, eu peguei um modelo de solicitação do professor auxiliar, porque no laudo médico consta que ele precisa, meu filho, e já solicitei. E aí, então, assim, a gente já ficou muito feliz porque a gente está vendo o propósito se cumprir. Funcional. Mas é algo assim que estava no nosso coração há bastante tempo e a gente conseguiu concretizar. Inclusive, tem um lançamento dia 30 de junho, vocês estão convidados a estarem conosco aí no segundo lançamento lá na OAB Piauí. Viu? Todas convidadas. E é isso, a gente segue aqui na defesa dos direitos autistas, lutando mesmo para que os direitos deles sejam respeitados, né, em qualquer ambiente, seja no atendimento prioritário, seja na escola, no plano de saúde, no shopping. Tem criança que não tem o direito de brincar, direito ao lazer. Sim. Então, assim, isso foi que nos moveu para fazer algo bem prático mesmo para as famílias, principalmente para as famílias, mas é um guia que toda a sociedade pode ler, até é bom que leia para poder conscientizar também sobre esses direitos. A Mirna também, né, trouxe uma provocação, como sempre, né, Mirna? Eita, mas eu que é realidade. Vocês, hein? Que é uma grande realidade, né? Quando você diz assim... Você convidado. Vai sim. Aí que vai. Aí que vai. A gente gosta de quem provoca. Não é não, Rebeca? Era Celina, né? Celina. Eu falei, Celina, como isso não tem na Celina na época? Era a Celina. Como assim, doutora? Vamos lá. Ela sempre ajudou muito. A saúde mental, né? Eu acho que a gente precisa entrar nesse lugar agora de falar, né? Desde já, eu já lhe parabenizo pela sua luta, pela sua militância. Quando você acompanhar ela, Rebeca, nas redes sociais, você vai ficar encantada. Mirna, todos os dias, ela milita. Né, na área do autismo, assim, realmente ela fez de todas as lágrimas que, sem dúvida, ela já viveu e a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa... Nós estamos vivendo numa sociedade, né, que tem nos, né, direcionado a calar as nossas emoções, né? Mas você está sempre colocando de uma forma muito clara as dores e as delícias de estar nos lugares que nós estamos. Todos nós
estamos passando por diversas situações, né? E a gente não tem que romantizar nada, né? Nada. Para ninguém. Então, desde já eu lhe parabenizo pela luta, parabenizo pelo guia. Vamos nos organizar para estar lá no dia 30. Por favor. Mas eu quero aqui, né, levantar essa temática mesmo da saúde mental, como você trouxe, a saúde mental dos pais, Sim. né, e inclusive dos próprios autistas, os autistas adolescentes. Nas minhas experiências com os grupos de mãe, o relato mais comum delas é o medo deles ficarem adultos, de como vai ser a vida depois, né, Rebeca? E a adolescência. A adolescência, ela traz para o autista diversos desafios. Se a adolescência já é desafiadora por si só, a adolescência do autista, ela traz muitos, porque ele vem com todos os questionamentos da identidade, é aquele momento que ele percebe a não inclusão dentro do ambiente escolar. E aí, quantas comorbidades podem ser, podem caminhar junto com o autismo aí, no que diz respeito, infelizmente, né, a ansiedade, a depressão. Então, assim, o que vocês aqui hoje que estão, aí eu vou deixar para as duas, viu, Keila? Sim. Rebeca e Mirna. Por quê? São profissionais, vivem o que nós estamos conversando aqui todos os dias, e eu acredito que não somos nós que estamos nesse outro lugar, o lugar de conselheiras, o lugar de não ter, né, um filho, né, atípico. Então, eu gostaria muito de ouvir de vocês o que é que vocês esperam do Conselho Regional de Psicologia, o que é que vocês esperam da psicologia brasileira, da psicologia piauiense, no que diz respeito à saúde mental das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência, dos pais dos autistas. Eu quero muito ouvir de vocês o que poderia ser o ideal, porque a gente já sabe que na realidade a gente tem pouca coisa. De verdade, assim, eu sempre, quem me conhece e caminha comigo sabe que eu sou muito humilde nos espaços, nunca chego num espaço como se a gente estivesse fazendo tudo, tá tudo Correto. lindo, tudo perfeito, estamos dando conta. Não, nós não estamos dando conta. Assim como a gente acabou de falar sobre a resolução, uma resolução, ela nunca nos contempla 100% na totalidade, quando você está vivendo aquela situação. Então, eu quero muito ouvir de vocês, o que é que vocês esperam? Qual a expectativa de vocês? Para que a gente possa, quem sabe, a partir disso, construir algo. Deixa eu acrescentar. E aí a Mirna... E aí a gente vai se encaminhando por final. Porque a gente vai encaminhando. Pronto, não, mas aí, dentro dessa fala da Ivana, é dizer justamente isso. E como é que a gente qualifica os profissionais? Ótimo. Como é que a gente consegue qualificá-los para esse atendimento, como você mesma disse, Rebeca, universal, integral, de forma... Porque... as crianças, como você disse, elas vão crescer. Então, como é que a gente consegue? Elas já estão crescendo. Já estão crescendo, né? Já são adultos, né? Já temos muito adultos. Se fala Exato. do autista e da pessoa deficiência como criança que precisa, não sei o quê. E aí parte também a questão do capacitismo, né? A infantilização da deficiência. Né? E a gente não pode pensar em um perfil de deficiência só na infância. A infância é importante porque precisa do desenvolvimento. Quanto maior estímulo tiver, menos comorbidades vai ter na vida adulta. Mas a gente não pode esquecer que o autismo não é novo. Então, existem muitos adultos hoje em dia e são desamparados. Né? Se a gente for parar para pensar, quais cursos de psicologia ensinam sobre deficiência em sua grade curricular? Muito breve. Brevíssimo. Brevíssimo. Uma pincelada. Né? Então, só quem, como você falou, não é a parte que você estuda com aprofundamento e a maioria dos psicólogos não estudam. Né? E aí chega uma pessoa, muitas vezes, com deficiência oculta e só ficar sentindo do próprio profissional. Verdade. Isso é muito comum, né? Não é uma coisa que, nossa, não existe. Existe, né? É uma coisa muito debatida no grupo de psicólogos autistas do Brasil e psicólogos com deficiência do Brasil, que se passa muitas vezes por diversos profissionais até achar um que não faça capacitismo. Não só na psicologia, como na medicina, infelizmente em várias áreas de saúde. Né? Então, assim, cursos. A matriz curricular adequada. A matriz curricular, a raiz, começa lá na faculdade. A gente não estuda sobre deficiência. A gente vive com pessoas deficientes na faculdade, mas não estuda sobre. Né? Então, como é que eu faço para adaptar? Né? Então, como é que eu faço para adaptar
um evento que vai ter. Eu tenho que incluir todo mundo. Sim. Né? Então, eu tenho que partir desse princípio, mas pouco se faz. Sim. Né? Como falaram aqui, qualquer pessoa pode falar sobre o assunto, mas se eu sei que tem X cadeirante aqui, que tem uma pessoa com baixa visão, que tem um autista, e eu vou fazer uma mesa, um evento sobre deficiência, por que não chamar? Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ouvir. Né? Só se aprende muitas vezes, livro é muito bonito. As leis brasileiras são maravilhosas comparadas às internacionais. Mas e a prática? Como é que está sendo? Né? E é uma das anotações que eu fiz lá na resolução. Na prática, não é bem isso aqui, não, que a gente vê. A vivência é completamente diferente. O que você está dizendo para a gente, para mim, ficou é de que não há inclusão com exclusão. Exatamente. Né? Não há. Não existe isso. Não existe. Eu sempre falo assim, que nós estamos nesse viés de integração e inclusão. Segregação já ficou um pouquinho lá atrás, né? Vamos pensar que a gente está na integração e inclusão. Por quê? Integrar, ela é psicóloga, né? Ela está no CRP. Agora, incluir é tudo que acontecer dentro do CRP, ela está incluída de fato e de direito. Sim. É diferente, né? Eu até gosto de usar um exemplo nas palestras quando eu faço, que a inclusão, a integração, é a Ivana me chamar para uma festa. Ela me integrou à festa dela. Agora, a Ivana me chamar para dançar, ela está me incluindo nessa festa. Isso é inclusão, entende a diferença? E a gente está nesse meio ainda, né? Principalmente nas escolas, Tateando ainda, tateando. Nas faculdades, nas universidades, essa Integra, questão da... mas não inclui. Exatamente. E é bem diferente a integração da inclusão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é um desafio enorme incluir. É um desafio. Eu falo isso como membro sócio de uma associação por anos, fazendo eventos, e nós, enquanto membros da associação, junto com as mães dos autistas severos, a gente vai, quando vai pensar numa atividade, a gente não consegue pensar em atividades que consigam incluir todos. Nós, quantas e quantas vezes nós nos sentimos, eu fico falando, eu sempre fico assim, ó, quantas e quantas vezes nós nos sentimos impotentes por nós mesmas não conseguirmos pensar em algo que realmente fosse inclusivo para todas as pessoas. É difícil. É difícil. Não, inclusão não é fácil. E até falando aqui sobre o que ela falou aqui, a Rebeca, porque não tem como falar de inclusão sem capacitação, sem mudar algo. Sim. Tipo a grade que ela falou, né? A grade curricular do curso de psicologia, assim como o curso de pedagogia. Eu estava conversando todas as profissões. Aí eu estava falando com uma pedagoga, ela assim, Mirna, eu não fui ensinada na faculdade, na universidade, a ensinar uma criança atípica. Sim. Infelizmente, eu não tive esse amparo da universidade, da faculdade. E aí, como é que faz? E aí tem que mudar, lá da fonte, como tem que ser lá na fonte. Lá na fonte mesmo tem que ser mudado, porque senão vai ter muitas crianças, muitos adultos autistas que não vão ser incluídos no ambiente de trabalho, por exemplo. Vai ser excluído. Sim. Entende? Inclusive, já tem pessoas que escondem o diagnóstico para não sofrer. Justamente. Né? Os adolescentes estão escondendo que são autistas porque autismo virou xingamento. Né? E, Rebeca, você estava me falando isso. Recentemente eu fiz um encontro, né, falando justamente sobre isso, né, mulheres com deficiência. E no momento do encontro, uma psicóloga com deficiência, ela se revelou ali e ela contou ali pra gente que era a primeira vez, e ela estava com colegas de trabalho, ela disse ali, eu fiquei tão tocada assim, de como o que a gente vai fazendo vai reverberando. Ela disse que era a primeira vez que ela estava se sentindo à vontade para falar sobre a deficiência dela. Então, assim, esse é um tema que não se esgota. A gente já sabe que a inclusão é um grande desafio. Eu acho que a gente precisa muito se debruçar ainda, né, sobre estratégias e formas de realmente incluir. Pensar também, e trazendo para a nossa categoria, né, da psicologia, nós ainda precisamos fazer com que as leis, né, façam valer, viu, Mirna? A gente ainda tem aí uma subrepresentatividade de psicólogos nos ambientes, sejam eles do SUS, do Sistema Único de Saúde, seja do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, né, seja... Porque, assim, não dá para se falar sobre deficiência, sobre autismo, sem falar de poder público. Sim, não. Porque o que a gente vê hoje, a Mirna sabe disso, você também sabe disso, tenho certeza, Rebeca, o que a gente vê hoje são famílias se desdobrando e adoecendo mais do que o que era esperado, né, pelo nível de cortisol, de estresse que elas já vivem no dia a dia, para elas conseguirem manter uma renda mínima para ter o mínimo
né, Sim. de suporte necessário para os seus filhos. E aí eu volto. E aí, como ficam esses pais que estão precisando também, né? Eles precisam de descanso, eles precisam de pausa, eles também precisam de cuidados. Então, era sabido que essa temática não se esgotaria. Não seria o suficiente. A gente já sabia disso. Mas, assim, já que eu vi que nosso tempo está estourado, mas é primeiro para dizer da alegria e da satisfação que a gente teve aqui enquanto Conselho Regional de Psicologia, de ter duas mulheres como vocês, né, falando sobre essa temática que, vou usar uma frase que a Ivana diz muito, que é muito cara, né? É muito cara. Ela é cara porque, como Mirna bem falou, e depois Rebeca, eu fiquei tentando fazer aqui uma ponte entre essas duas coisas, porque incluir é difícil. Capacitar, e essa palavra a gente nem usa, né? Mas vou usar aqui só para ser didática, né? A gente nem usa mais, vou fazer capacitação, mas qualificar os profissionais, por incrível que pareça, também é difícil, né? E aqui, enquanto Conselho Regional de Psicologia, mas sobretudo, enquanto profissional psicólogo, a gente não pode esquecer, e aqui falando para a categoria de profissionais psicólogos, que tudo que Rebeca trouxe aqui, a gente falou de testagem universal, de todas as coisas, a gente não pode esquecer que antes da resolução, né, tanto a de 2019 como a de 2025, eu trouxe até aqui, nós temos o Código de Ética, e todos os códigos de ética de todas as profissões, elas se pareiam, antes de qualquer coisa, nos direitos humanos. Exato. Todas elas. Né? É para a gente lembrar, toda a parte inicial de um código de ética, primeiro fala de direitos humanos e garantia de direitos humanos, que é para a gente não esquecer que, independente das nossas limitações, né, profissionais, e eu não tenho vergonha de nenhuma de dizer quais são as minhas, sim, mas a gente não esquecer de que toda vez que nós estivermos nos espaços de atendimento, nós estamos ali na defesa e na garantia dos direitos humanos. Isso é inegociável para nós enquanto psicólogos. Para a gente lembrar que, mesmo tendo resoluções direcionadas para determinada área de atuação, o Código de Ética precede todas elas. Então, para que a gente continue atentos e atentas com relação essa normativa jurídica em forma de resolução, para que, dentro do possível, na nossa área de atuação, a gente consiga trabalhar com, eu vou dizer mínimo, né, quando na verdade era o máximo, com o mínimo possível de integração, de inclusão, né, porque não é favor que a gente está fazendo. Não mesmo. Agradecer demais a Rebeca por estar vindo aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitas outras vezes que a gente vai estar aqui, porque é o Psicast, é orientativo, mas ele não se esgota aqui. E deixar aqui para a Mirna já o convite, assim como para a Rebeca, de no futuro nós retomarmos aqui, aí sim você trazendo sua cartilha, né? Ou em algum outro evento do Conselho Regional de Psicologia que você possa nos prestigiar. Eu até vi, me corrijam, dia 18 foi o Dia Nacional do Orgulho Autista. Isso. Né? E aí eu queria, para finalizar a fala de vocês, que vocês falassem um pouco do que é ter e ser orgulho autista. Eita! Só voltando aqui um pouquinho, porque assim, eu sou muito grata pela psicologia, sabe? Eu faço terapia, né? Eu preciso fazer terapia. Como mãe de autista, né? Sim. E eu até aconselho várias mães, quando eu tenho oportunidade de falar, faça terapia, vai te ajudar muito, muito mesmo. E é uma profissão, assim, que tem salvado, né? Salvado muitas famílias. E, assim, parabenizar vocês, os psicólogos sérios que nós temos no país, porque fazem um trabalho de excelência, porque eu acho que, acima de tudo, acima do dinheiro que a gente ganha, porque claro, é lícito você ganhar, você trabalha para ganhar o seu dinheiro, mas eu acho que quando você trabalha com amor, com dedicação, com empatia, quando você coloca ali o amor naquela família, quando você recebe um paciente, você tem a ideia que aquele paciente ali é o amor da vida de alguém, eu acho que muda. Eu acho que muda o tratamento, né? Eu recebo várias reclamações de pais e mães em relação a alguns terapeutas, porque fica no celular, porque isso e aquilo, mas eu falei, mas tem uma galera, né? Tem uma turma aí muito boa que tem feito a diferença. Dedicada, que estuda, capacita, que vai além para poder ajudar o seu paciente a se desenvolver. Então, aqui fica a minha gratidão a todos os psicólogos do nosso estado do Piauí que fazem com excelência esse trabalho, que tem auxiliado muitas famílias, né?
cada paciente que recebe ali, cada família, cada mãe, cada pai, cada abraço que vocês dão é um acalento para a gente. Então, fica aqui os meus parabéns mesmo a todos os psicólogos, em especial minha amiga Ivana, que tem feito um trabalho lindíssimo aqui. Obrigada. Ela que sentiu na pele ali na AMA, enquanto a gente esteve aqui em Teresina, o quanto não é fácil você ser mãe atípica de baixa renda. Sim. Tem uma diferença muito grande. diferença. Muito Você grande. tem. E aí você vê seus filhos ali dependendo de uma terapia que muitas vezes fica aí 6 meses, Sim. né? A cada 2 meses, uma sessão, Uma sessão. né? Deu para sentir um pouquinho. Mas a gente não vai desistir, né? Eu acho que o que me move é o Luiz Neto, assim, nessa missão, nesse propósito de ajudar outras famílias atípicas. Eu tenho orgulho do meu filho, sabe? Do autismo eu não tenho muito não, porque eu não sou aquela mãe que romantiza, sabe? Sim. Porque eu sei o que o meu filho pode passar, eu sei o que o meu filho já enfrentou nesses 10 anos aí de vida, preconceito, capacitismo. E vale ressaltar que capacitismo é crime. Sim. É discriminar a pessoa autista, a pessoa Sim. com deficiência é crime, inclusive com pena de reclusão e multa. E aí o que seria essa discriminação? É toda forma de distinção, restrição ou exclusão em algo, em alguma questão que envolve a pessoa com deficiência. Mas a gente vai continuar no propósito. Deixar aqui meus parabéns a vocês, ao Psicast. Foi uma honra estar com vocês. Agradeço. E a gente segue aí no propósito de lutar pelos direitos autistas, para que todos os autistas eles sejam realmente respeitados e não tenham seus direitos violados, em hipótese alguma. E a gente vai estar aqui, né? Cobrando também do poder público para que eles façam o papel dele, que é direito de todos os autistas ter direito à saúde de qualidade, direito à educação, enfim, todos os direitos aí que nós temos enquanto sociedade. E parabéns a vocês, Obrigada. Keila A Ina e já Ivana. deixou até aqui uma dica para o próximo podcast, porque a gente nem falou sobre isso aqui, porque a gente não queria falar da violência sofrida com a pessoa com deficiência. A gente tem casos, né, de psicólogos, terapeutas, Sim. profissionais, né, cometendo violência. A gente está falando de violência mesmo, Sim, né, violência contra física, pessoas. verbal. Mas a gente vai ficar para um próximo Eu ia episódio. até falar, mas É, a advogada quer falar. Deixa em parênteses. Deixa em parênteses, deixa aí para não esgotar o assunto. Rebeca. Pronto. Você falou, né, do dia 18, realmente dia 18 é o dia do orgulho autista, é uma data que, diferente do dia 2 de abril, Sim. ela foi criada pelos próprios autistas, exatamente. né, para justamente, não é eu tenho orgulho de ter um transtorno, eu tenho Sei. orgulho de ter um espectro. Na realidade, a gente tem orgulho do que a gente é, né, a gente não pode ter vergonha porque o nosso cérebro funciona diferente. Né? Então, a data é importante por isso, Sim. para a gente se apropriar do nosso ser, né? Apesar do autismo, né? Que as pessoas querem muito anular, infantilizar, né? Quantas vezes, né? A própria questão aí para um futuro podcast, né? Estou em atendimento médico e quando falo, não, tem alguma comorbidade, eu tenho autismo, já se direcionam para o meu esposo. Então, assim, eu não estou falando, não sou verbal, fiquei né, invisível. Né? E o dia 18 é para falar sobre isso. Somos autistas, estamos convivendo em sociedade e estamos ocupando lugares. E vamos continuar ocupando. E somos protagonistas O desse autismo lugar. não define Protagonismo o desse José lugar. Neto. Luiz Neto, O exatamente. autismo não define quem o Luiz Neto é, o autismo não define quem a Rebeca é. Exato. A gente só tem a agradecer, Só agradecer. a presença de vocês diante de tudo que foi exposto aqui. O que eu posso falar? Apenas agradecer e parabenizar e nos colocar à disposição para continuar essa caminhada, seja dentro, seja fora do sistema Conselhos, enquanto profissional, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto mulheres que somos, né? Unir esse diverso mundo, né, de subjetividades que nós somos atravessadas e continuar essa caminhada. Muitos dias muito melhores para nós Virão. aqui, viu? Amém. Ei. Que bom que nós temos vocês na Graças caminhada, a viu? Deus, né? Que bom. Obrigada, gente. Ei, Tchau, pode tchau. bater palma, moço. Espero que